Olá, sejam todos bem-vindos a mais um projeto Livro ao Vivo. E hoje nós vamos falar de alguns tópicos, não do livro todo, porque é muito assunto, não dá, mas alguns tópicos desse livro. Peça e Será Atendido, de Jerry e Esther Hicks. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Andréa. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos de novo ao nosso programa, Projeto Livro ao Vivo. E hoje temos aí um assunto bastante metafísico e quântico para discutir, né? Que esse livro realmente tem mensagens muito interessantes que são aplicáveis aí para a nossa vida, acho que para todo dia da nossa vida, não é isso? É bem isso. Eu estava até vendo aqui, o livro ele foi publicado pela editora Sextante em 2004 nos Estados Unidos, né? Depois chegou no Brasil em 2007. Porém, cada vez que você relê, é o tipo de livro que cada vez que você relê, você pega algum código, alguma senha de transformação e se fala, puxa, como é que eu não percebi isso antes? Eu acho que eu não tinha maturidade, né, para perceber isso antes. E para quem não conhece esse casal, vale a pena buscar esses livros deles e entender um pouquinho mais do trabalho. Eles começaram a participar de reuniões de uma outra pessoa que canalizava, e a Esther sempre muito cética em relação a tudo isso, mas o marido convidou, falou, vamos lá, vamos ver o que é, alguém comentou, e aí eles tiveram contato com a primeira canalização. E aí guarda a palavra canalização, porque eu já vou perguntar para o Daniel sobre isso. E aí, eles foram frequentando algumas vezes, entenderam este processo que esta Sheila, esta médium, ela canalizava uma consciência chamada Tel, e essa consciência, que está até aqui no prefácio, que eu vou ler, que o Dr. Wayne Drill, ele falou sobre isso, e é muito interessante, porque a partir destes processos, eles começaram a se conectar com consciências coletivas que se autodenominam os Abrams. E esses Abrams, eles trazem umas mensagens muito claras sobre os propósitos, como acessar os propósitos de vida da gente. E é em cima disso tudo que eu vou começar a falar com o Daniel, porque aí nós vamos ver algumas posturas, algumas colocações, alguns comentários sobre tudo isso que está aqui no livro. Lembrando que pegamos tópicos, vale a pena você se aprofundar depois. Vamos falar um pouco de canalização? Vamos antes de falar. Explica um pouquinho deste processo, por que ele se dá, para que serve. Eu vou comentar um pouquinho de canalização, lembrando rapidamente aqui, já aproveite, ajude os nossos canais, inscreva-se nos canais, no meu canal Despertando Pessoas, no canal da Andréa, Andréa Bem Viver, e dê o seu like, comente, participe, enfim, esse nosso projeto é de todos nós, então esteja com a gente, ok? E vamos falar de canalização, então vamos começar pela canalização, porque esse assunto você vê, quer dizer, é muito interessante no livro, todas as mensagens são trazidas, são muito interessantes. Rapidamente, né, a canalização, ela as pessoas às vezes fazem uma mistura. Eu quero fazer duas comparações rápidas aqui, só para a gente entender a canalização, que é a mediunidade e a canalização. Os dois têm a ver com mediunidade. Mas, quando eu recebo, por exemplo, às vezes, vamos dizer que um médium, às vezes num centro espírita, em algum local, recebe uma mensagem, ele pode receber essa mensagem de duas formas diferentes. A primeira, que é mais conhecida nesse sentido da mediunidade, nessas situações, é quando aquela entidade, aquela consciência, a consciência extrafísica, ela vai ditando, ou vai usando o corpo do médium para psicografia, vai ditando palavra por palavra, e o médium vai repetindo aquelas palavras e vai colocando aquilo tudo. Então, isso é como se a gente fizesse, você passa a informação, e você passa a informação de uma maneira, entre aspas, analógica, né? Ou seja, você vai passando informação por informação. Quando, em geral, né, o conceito não é exatamente esse, mas, em geral, quando a gente fala de canalização, pode ter uma canalização que seja exatamente essa mediunidade, que acontece também, algumas pessoas chamam de canalização, mas é você trazendo informações de outras dimensões. Então, são informações extradimensionais que você traz para esta dimensão. Então, é a canalização, como um canal, né? Um canal aberto entre duas dimensões diferentes,
e você vai, então, canalizando, você vai trazendo, você abre um canal com essa fonte de comunicação e vai trazendo a comunicação. Mas ela pode ser dessa maneira analógica que a gente comentou, ou ela pode ser o que hoje está cada vez mais comum, até pela expansão de consciência da humanidade, que é a digital, por assim dizer, né? A 5G, que é justamente quando você recebe a informação, né? A pessoa que vai receber aqui, o médium, a pessoa que está canalizando, ela recebe a informação como um pacote quântico, né? Ou seja, um pacote de informações de uma vez só, né? Ou seja, o que vai abrindo em fases, mas recebe um monte de informação de uma vez só na mente, no espectro consciencial da pessoa que está recebendo, e ela então passa a ter aquela informação. É como se você tivesse feito um upload de uma vez só, de um software de informações que estão na cabeça. Não são ditos palavra por palavra, mas agora eles já estão presentes na cabeça da pessoa para serem comunicados, então, né, por aquela pessoa que recebeu. E aqui nós temos muito disso também, muita parte da canalização que é feita através de pacotes quânticos, né, de pacotes de informação. Enfim, só um parênteses aqui para a gente começar sobre canalização. Eu acho importante entender isso, e mais para frente nós vamos falar com profundidade desse tema. Então, anotem suas dúvidas e aguardem. Mas é importante entender isso porque as consciências aqui citadas, os Hebrans, eles falam que tudo eles chamam a alma da gente como um estado vibrátil, tudo está vibrando o tempo todo. E a gente se conecta o tempo todo e canaliza informações o tempo todo. Alguns percebem, outros não percebem, né? E tem pessoas que acabam entrando por uma outra área, falando que tem a ver com alguma religião, com essa ou com aquela religião, que tem a ver com mediunidade, mais acirrada ou tarefa, enfim. Mas, na verdade, todo mundo tem este contato, e até com a palavra, com a forma intuição. E o problema é esse, é o acreditar. Acreditamos ou não nesta intuição? Acreditamos ou não nesta informação que chega no nosso campo? Né? Porque está aí, está no coletivo, todo mundo acessa. Né? E a grande mensagem que abre este livro é a seguinte: todos nós somos originários de uma fonte de amor. E esta fonte vem colocada aqui em caixa maiúscula, em letra maiúscula. Então, quando fala fonte, nós estamos nos referindo ao amor maior, à fonte criadora, a Deus, né? Cada um vai dar o nome de acordo com a sua crença. Mas está dizendo que todos nós somos originários desta fonte de amor e de bem-estar. Quando nos unimos a essa energia de paz, de amor, recarregamos o poder da nossa fonte, o poder de manifestar nossos desejos, de conquistar o bem-estar, de atrair a abundância para onde havia escassez e de ter acesso à orientação divina por meio das pessoas certas e das circunstâncias exatas. Eu penso assim, que ele quis dizer isso, que o tempo todo existe esta conexão com a fonte, porque se não existisse a gente nem estaria aqui. E essas respostas, essas informações, elas vão chegando para nós das mais variadas formas, da letra de uma música, da palavra de alguém, de um livro, né? É só a gente deixar esta conexão fluir, não é isso que você percebe? Como você sente isso, Daniel? Eu concordo plenamente com você, né? Acho que essa fonte nós estamos, porque assim a gente vive numa piscina energética, né? Universal, todas as energias, né? Que a gente está acostumado no nosso dia a dia a achar que tudo é separadinho, né? Tem a parede aqui, a parede ali, eu estou aqui, eu tá lá, enfim, isso é uma ilusão enorme da nossa dimensão, mas é total ilusão. Nós vivemos numa piscina energética. É que nem o ar aqui que está aqui agora, ao redor de nós. Aqui tem 300 mil estações de rádio, de televisão, de telefonia celular, de raios cósmicos vindo do espaço, tem 1 milhão de coisas passando aqui na nossa frente que a gente, né, tô aqui achando que estou sozinho no quarto. Então, é a mesma coisa, o universo assim, todas as energias estão ali, estão presentes, só que a gente vai sintonizando e vai percebendo aquelas que a gente quer experimentar, que pensar, e muitas vezes não só que quer, que a gente pode, porque
Dessas energias todas que estão aqui, tem algumas que podem interferir uma na outra, que podem se comunicar pela sua semelhança. Tem outras que são tão diferentes que uma nem percebe a existência da outra. Que é o que acontece no nosso mundo tão fechado, a gente não vê a existência das outras dimensões, dessas realidades, mesmo que estão aqui no ar ao nosso redor, a gente não percebe. E muitas vezes, algumas delas, a gente percebe por meio de aparelhos desenvolvidos pela nossa ciência que vão captar uma dessas coisas, ou seja, vão sintonizar. Então, toda a nossa vida, toda a nossa experiência é uma relação de sintonia. Tudo que a gente sintoniza, a gente experimenta, a gente se comunica. O que a gente não sintoniza ou não consegue sintonizar, é como se não existisse para nós. Assim funciona o universo. O amor, a fonte, essa fonte de amor maior, ela é o todo disso. Então, quer dizer, a fonte é a abundância. A fonte é o tudo. O amor é quando você tem acesso a tudo isso. E esse universo cósmico, ele tem acesso a tudo isso. Então, por isso que sempre que a gente vai acessando essa fonte de amor, a gente vai, como se a gente recebesse coisas, recebesse presentes, recebesse informações, recebesse coisas para a nossa vida. Isso a gente sente e a gente chama de amor. Mas, na verdade, é essa energia cósmica maior que é o todo absoluto e completo. Que interessante, né? Às vezes a nossa mente lógica não compreende isso, por isso que a gente precisa dessas ferramentas e da utilização das ferramentas, para que a gente vá pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vá unindo as informações, e aí a gente chega nessa conexão. É muito legal. Cada um tem um caminho, né? E aqui, ela faz uma pergunta, a Esther faz uma pergunta, né? E pergunta assim: qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos os nossos objetivos? A resposta foi meditação e afirmações. Esse diálogo que eu vou citando aqui, ele sempre se dá entre os Hicks, né, a Esther e o Jerry, e as consciências que eles canalizam, como se fosse um bate-papo, tá? E aí ele pergunta: mas o que você quer dizer com meditação? Resposta: sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando a sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou e volte a concentrar-se apenas na respiração. E depois vou falar um pouco de afirmações, porque ele falou meditação e afirmação. Mas meditação, aí me remete até para um curso que o Daniel tem, né? Lá na sua grade de cursos, e a importância da meditação. Gente, às vezes eu vejo tanta confusão com a meditação, que é eu sentar lá no alto da montanha, hoje é domingo, eu vou meditar. Aí eu vou lá para um lugar que tem uma montanha, sento lá, fico sentindo o sol da manhã, o vento passando e me desconecto do mundo. Desculpa, mas isso não é só meditar, pode ser uma forma de... Mas o meditar é aqui, ó, no dia a dia, é na fila do banco, é enquanto eu estou fazendo os trabalhos de casa, é em tudo, enquanto eu estou dirigindo, tudo é uma conexão, tudo me leva à meditação. Pode ser uma meditação contemplativa, pode ser uma meditação guiada, pode ser uma meditação silenciosa. Não é isso, Daniel? Pois é, a meditação... O conceito da meditação, ele é muito mal entendido pela maioria das pessoas, né? Até por isso que você comentou, né, do curso, fica o convite a quem quiser fazer um curso básico de meditação, mas que vai ensinar os principais propósitos e forma de você meditar, de você conseguir o sucesso nessa meditação, sua conexão consigo mesmo, o seu autoconhecimento, sua conexão com o seu superior. Então fica o convite, quem quiser participar, entre em despertandopessoas.com/meditar. Despertandopessoas.com/meditar, lá tem as informações. Mas o que é o conceito da meditação, que é muito mal entendido? A maioria das pessoas que chegam para mim falam: Daniel, eu não vou meditar, porque o negócio de meditar não dá certo para mim, né? Eu já tentei, né? Eu sentei 2 minutos e não consegui, né, me desconcentrar, só ficava pensamento para cá e para lá, já me deu uma agonia, uma ansiedade, precisava se levantar, e não dá. Esse negócio de sentar e ficar meditando não é comigo. Pois é, então o que acontece, né? São as questões dos conceitos. Se você vai meditar, primeiro é importante você saber por que você está indo meditar. Então a meditação é uma conexão,
É uma forma, a gente falou dessas várias coisas que estão aqui no universo, é isso, é uma forma de você sintonizar com algumas delas, com algumas coisas que são coisas além daquelas que você está sintonizando com os seus 5 sentidos materiais no dia a dia. Então, você vai tentar conectar com aquilo. E a meditação, ela não é... As pessoas falam assim, poxa, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo, né, meu corpo começa a coçar, eu não sei... Ótimo. As pessoas às vezes falam assim, comecei a meditar e não consegui. Não, você conseguiu. Se você parou para perceber que o seu corpo está coçando, você parou para perceber que sua mente não está parando no lugar, então você já começou a meditar, você já estava meditando, você não percebeu que estava meditando. Porque então a meditação ela vai começar a te ensinar, vai começar a te mostrar, você vai começar a enxergar o que realmente está acontecendo com você, com a realidade ao seu redor, e aí você vai conseguindo enxergar coisas cada vez mais profundas dentro dessa realidade que a gente vive. Mas por que que, né, no livro aí comenta que a meditação é fundamental, é importante, né, para que a gente consiga ter essa comunicação? É por isso, porque a gente precisa abrir um canal. Como é que você abre o canal do lado? Se você não conseguir perceber nem o canal que você está assistindo, como é que você quer assistir o canal do lado? Não dá. Você precisa primeiro perceber o que você está assistindo, para você começar a entender o que é, para você começar a entender o que é diferente, e começar então a entender e escutar o canal do lado. Então a meditação é fundamental nesse processo, né, de comunicação. Ah, interessante. E aí, até a consciência responde assim, meditação e afirmações. E a Esther pede, mas você poderia me dizer uma afirmação que nós dois podemos fazer juntos? Ele diz assim, é simples, por exemplo, eu, diga seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento ao compartilhar, cremos, ambos elevados. Então, ou seja, ele vem dizendo aqui depois que tudo é pensamento, tudo é pensamento. E quando você faz afirmações positivas, porque em algumas vezes no dia, ou a maioria das vezes, a gente acaba fazendo afirmações negativas, dizendo, eu não aguento, isso é para mim, eu não entendo, eu não consigo. Até nós vamos falar um pouco mais depois sobre isso. Mas ele pede que a gente faça afirmações positivas, para que este pensamento gere um sentimento e que este sentimento gere uma atitude. Ou seja, não dá para ficar só no pensamento. Tenho que vir para o sentir aquilo e vir para o fazer aquilo depois. Senão, não acontece nada, nada se transforma, nada muda, a gente continua rodando em círculos, né? Você está sem som, Daniel. Agora as pessoas, elas não entendem muitas vezes o poder das afirmações. E as afirmações é uma coisa extremamente poderosa, porque as pessoas não têm consciência do que fazem no dia a dia. Não tem consciência, e é o que você comentou sobre as afirmações negativas. Se eu falo, vamos lá, se eu afirmo para mim, quaisquer afirmações, eu sou livre. É uma afirmação, eu sou livre. Eu sou livre. Eu vou afirmando para mim. Isso vai me dando liberdade de uma série de coisas dentro de mim. De vícios, de crenças, de eu achar que eu dependo de alguém, de eu achar mil coisas. Cada um vai começar a ter reflexos dentro de si próprio a partir dessa afirmação, eu sou livre. Eu sou capaz. Tem pessoas que não conseguem falar isso para si próprias. Eu sou capaz. Afirme para você mesmo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Então, são exemplos de afirmações, e essa como várias outras que você pode pegar e fazer para você mesmo. Isso é muito simples. Você vê, do livro já é simples, a gente pode ainda resumir isso, mas que vão modificando muita coisa dentro de nós, nas energias, no pensamento, porque é aquilo que a gente fala, tudo tem que ter uma origem. Se eu quero ter uma origem de capacidade, de conseguir fazer, tem que começar no pensamento. E o pensamento começou com a afirmação. A afirmação trouxe o sentimento trouxe a emoção vai trazer ação. Uma coisa está ligada à outra. Mas você não liga o carro, a afirmação é como se você ligasse o carro.
Se eu deixo o carro desligado, falando isso não é para mim, eu deixo o carro desligado, eu não consigo andar com o carro. O carro pode estar perfeito, com gasolina, com tudo. Eu não consigo andar se eu não ligar. E eu preciso ligar. E as afirmações é a chave que liga o carro. Sim. E as pessoas não têm ideia. Elas falam assim, mas essa afirmação, imagina, eu ficar falando que eu sou capaz e você é capaz por causa disso? Imagina. Né? As pessoas são céticas e descrentes. Só que as pessoas não percebem, primeiro, quando elas fizeram, elas vão perceber que sim, faz toda a diferença. E segundo, elas não percebem que elas fazem consigo mesmo, que passam um dia falando o contrário. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não... Isso tudo são afirmações ao contrário. E aí, olha para a vida dessa pessoa e diga se ela tem conseguido, se ela tem cocriado, se ela tem prosperado. Não tem. Mas por quê? Por causa das afirmações negativas que ela faz. Só por isso. E ela não percebe. Então, a prova dos efeitos das afirmações pode ser vista na vida de cada um, analisando que tipo de afirmações que faz no dia a dia e analisa a sua vida para ver se elas estão funcionando ou não, para o bem ou para o mal. Ou seja, a pessoa está cocriando a realidade dela, mas ela está cocriando para este lado chamado negativo, né? Olha o perigo da inconsciência. E a meditação, ela te faz, quando o pensamento atravessa ali o seu processo de meditação, na verdade, isso acontece mesmo, mas você agora tem essa consciência, porque antes a gente pensava e nem percebia. Então, quando você está meditando, está no estado meditativo, você começa a perceber, como o Daniel falou, eu estou percebendo que o meu corpo está coçando. Antes eu só coçava ali e não percebia. Agora eu estou percebendo. E tanto a gente cria tudo o tempo todo, que pega um exemplo simples. Por exemplo, eu vou no mercado amanhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar agora na lista de itens que eu vou comprar, e aí eu já vou escolher o mercado que eu vou, o melhor horário, se vou a pé, se vou de carro, quantas coisas eu vou comprar, e aí eu já criei. Amanhã, quando eu estiver no mercado, eu já estou vivendo a realidade que eu pensei hoje, começou tudo do pensamento. Eu pensei e eu criei. E é isso que vai acontecendo. A gente está co-criando a nossa realidade o tempo todo e nós não percebemos. Isso agora é um tópico só da entradinha ali, de um pequeno bate-papo antes de iniciar mesmo o livro, o capítulo 1, para que a gente perceba o quão é importante a gente prestar um pouquinho mais de atenção, ou muito mais atenção naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, porque isso vai determinar aquilo que a gente faz e o que acontece na nossa vida. Vamos para o capítulo 1, ou quer colocar alguma coisa? Vamos em frente, que esse assunto vai embora, né? Deixar vai embora, mas é a gente parar para prestar atenção nisso. Você comentou uma coisa muito boa, eu vou no supermercado amanhã. Isso é uma afirmação. Eu vou no supermercado amanhã. O que acontece quando você faz essa afirmação? Amanhã, certamente, você estará no supermercado. E as coisas são assim. São assim para todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente tem que, sim, afirmar o que a gente quer para que se realize. As coisas estão diretamente ligadas. Mas vamos em frente que tem assunto ainda. Vamos lá. Bom, eu vou agora falar capítulo 1. Eles estão dizendo assim, ó, com este livro, né, os Abrams, que são uma família de seres não físicos, eles estão dando as mensagens para o Esther e a Jerry, e eles dizem assim: desejamos ajudá-los a lembrar que vocês são extensões da fonte de energia, que são seres amados e abençoados, e que vieram para esta realidade física, espaço-tempo, Terra, para criar com alegria. E a palavra-chave aqui, o grande senha da virada é alegria. Quantas vezes a gente não pega trechos da obra do Osho, que ele está falando que o caminho para chegar até Deus é alegria. A gente pega outros autores que falam, o bem-estar começa, o bem-viver começa com a alegria. Então, por que é que nós escolhemos, muitas vezes, o caminho do sofrimento, da dor, se a gente pode escolher o prazer, pode escolher a alegria? Você está sem som, ativou. Por que que a gente, né, ou seja, a alegria? A alegria, ela é amor, é uma das formas do amor, é um dos espectros do amor. O amor se manifesta através da alegria,
ele se manifesta através da gratidão, ele se manifesta, enfim, através de muitas das emoções que às vezes a gente ainda não tendo aprendido a amar como deveríamos, a gente não usa. E alegria é uma pessoa alegre, uma pessoa que passa isso, ela está passando o quê? Está passando amor para as pessoas ao seu redor. E quando a gente transmite esse amor, a gente recebe esse amor. Quando você transmite alegria para um trabalho que você está fazendo, que você está desenvolvendo, que você está querendo produzir, você coloca a sua alma no trabalho, você coloca a sua dedicação, você coloca seu amor, e o resultado daquele trabalho é sempre muito, muito, muito mais positivo do que alguém faz o trabalho por fazer, por obrigação, ou seja, sem vontade. É alegria na hora de cozinhar, é alegria na hora de estar em família, é alegria na hora de fazer qualquer atividade física, mental, o que for. A alegria, ela nos aproxima de Deus. A alegria nos aproxima da fonte. A alegria é uma das frequências do amor maior. Então, isso que é importante que a gente perceba, que a gente entenda, porque quando a gente entender isso, é que a gente fala, né? Quando você está muito mal, dá um sorriso. Dá um sorriso forçado, mas força um sorriso. E daqui a pouco você vai ver que você já começou a melhorar, mesmo forçando um sorriso. Porque o seu corpo está entendendo que você deve estar alegre, isso manda para o seu cérebro mente para você. No final, todo mundo mente para você e você começa a acreditar que realmente, né, você está deve feliz. Estar alegre. Sim, você começa a produzir hormônios e aí esses hormônios vão vão atuar no sistema límbico e as emoções vão aflorar e aí você vai se sentir melhor. É exatamente isso. Ah, eu vou mentir para mim? Não, não. Você vai usar ferramentas para estimular você a melhorar. Por que você tem que ir para o lado negro da força, né? Por que você tem que ir para a tristeza? Ser divino, vai para a luz. As pessoas falam assim, né, nessa hora, né? Falam assim, mas eu sou triste, mas a vida é triste. As pessoas falam que né? E as pessoas falam, como é que eu vou para a alegria se eu estou triste? É muito difícil entrar na cabeça das pessoas, mas tem que entrar, uma hora vai ter que entrar, de que é uma opção, de que é livre-arbítrio. Nós temos muitas razões na vida para estar tristes, temos. Eu fico triste muitas vezes, tenho certeza que a Andréa também fica triste muitas vezes, né? Porque nós somos humanos. E a gente tem muitas razões para, nem entrando dentro do nosso ego, da nossa humanidade, estarmos tristes. Mas temos que perceber cada vez mais que é uma opção. Mesmo com todos os motivos que nós temos para estar tristes, ainda assim é uma opção. E tem pessoas que optam muito mais vezes com motivos muito mais simples para ficar mais triste, sempre triste, e outros vão tentando sair disso. Mas mesmo pessoas muito espiritualizadas que raramente ficam tristes, quando ficam tristes é uma opção de ficar triste. E ela também vai perceber que, mesmo naquela situação, se ela conseguir enxergar com os olhos maiores, né, ou seja, o amor incondicional do Criador, ela vai ver que aquele motivo que está deixando ela triste é apenas um desconforto do ego. Um pequeno desconforto do ego, de que a gente não, né, gosta de não concordar com algumas coisas da vida, mas que não passa disso. Que, na verdade, ela ainda dentro daquela situação pode optar pelo amor, pela fé, pela fraternidade e pela alegria em todos os momentos da nossa vida. Então, é uma opção. Acreditemos ou não, e nós vamos começar a acreditar cada vez mais na nossa evolução de que é uma opção. Sim, existe uma diferença entre ser e estar. Como o Daniel falou aqui, eu não sou triste, eu estou triste por umas coisas que aconteceram, então eu vivencio aquele momento, aquela dor, eu compreendo, eu assimilo a lição e vamos para frente. Porque a fonte é colocada aqui, a fonte de energia, a fonte criadora, Deus, é pura alegria, é puro amor. E quando eu estou no meu verdadeiro eu, no meu estado real de ser, eu estou na fonte de alegria, eu estou conectado com essa fonte de alegria. Então, são sinais para a gente ficar atento mesmo, né? É que a gente vive, até ele coloca isso, nós estamos vivendo nesta vida, né, humana como se fôssemos isso, e nós estamos isso, né? Existe uma diferença muito grande. E ele coloca aqui, ó, a maioria dos seres físicos, os humanos, se tornou tão aturdida pela natureza física de seu planeta que desenvolveu padrões de resistências fortes que impedem a conexão clara com a sua própria fonte.
embora todos, eu até grifei aqui em azul, em amarelo, embora todos os seres humanos tenham acesso à comunicação clara com o não físico, a maioria não possui consciência disso. Isso aqui já está uma grande mensagem. Exatamente, né? Aquilo que a gente está comentando, ou seja, tudo está aqui ao nosso redor, aqui agora, e a gente se comunica, a gente é energia, mas a gente tem que querer. Então, essa comunicação, essa sintonia, esse canal, a gente precisa querer, a gente precisa trabalhar para isso. Ainda comentando, né, do que você falou do ser ou estar, né, só para a gente ver um exemplo de como que é uma opção. Vamos imaginar que uma pessoa aconteceu uma coisa muito ruim na vida dela que não tem como mudar. Aconteceu. Então ela está triste e ela sofre por aquilo. Aquela situação que aconteceu, leite derramado, não tem como mudar. Porque quando tem como mudar, levanta a cabeça e vamos trabalhar para mudar. Tem vezes que não tem como mudar, então a gente tem que aceitar, ter resignação e confiar. Né? Mas enfim, vamos dizer uma situação que não tem como mudar e a pessoa estava triste. O tempo passa. Uma semana depois, um mês depois, dependendo da situação, um ano depois, sei lá, o que for da situação, ela está bem. Ela não está mais triste com aquela situação, aquilo ela superou. O que aconteceu? Aquela situação mudou? Não mudou. O que aconteceu? Por que naquele momento, se ela não tinha mais aquilo, estava triste, agora ela não tem mais aquilo e está feliz? A única coisa que mudou foi a opção no meio do caminho. Então perceba assim, por isso que eu falo, não existe alguém estar triste, ninguém é triste, a gente está triste, como você falou. Está naquele momento, até quando? Até que coisas acontecem na nossa vida e o tempo ajuda a acontecer essas coisas que vão fazer a gente mudar a nossa decisão. E a gente tira a decisão de estar triste e passa a decisão de estar alegre, por exemplo. Mas vejam, nada é imanente, tudo é decisão. Pois é. Para a gente fechar esse assunto, que nós vamos fechar hoje só este capítulo 1, porque tem muita mais informação também. Mas eu vou complementar essa fala do Daniel com uma leitura aqui que diz assim: todo o poder está no agora. Por isso a importância da meditação, porque ela te traz para o momento presente, para o agora. À medida que aplicá-los à sua memória, desperta para as poderosas leis do universo. Seu entusiasmo pela vida retornará. Então, ele está falando que esses processos que te deixam no agora e te fazem estar nesta alegria de se conectar com a fonte de energia, a fonte do amor, a fonte da alegria, esses processos trazem o seu entusiasmo pela vida de volta naturalmente. Então, mesmo que você esteja vivenciando alguma situação dolorida, de perda, de aprendizado, você pode se reconectar mais rapidamente com a fonte e voltar, deixar o seu entusiasmo voltar aqui para a sua vida atual. Porque se a gente parar para pensar, o dia de hoje, a vida que nós temos, é um presente extremamente raro e precioso. E a gente tem que tomar cuidado com essa tendência que temos, às vezes, de tratar a vida como uma coisa banal, né? Comum. Ela não é comum, ela é muito rara. Não é, Daniel? Sem dúvida alguma. A gente dá tudo por, né? A gente acha, é tudo dado, né? Ou seja, tudo, eu tô aqui vivo e a gente não dá valor. Eu tô vivendo aqui e não dá valor. Eu tô comendo, a gente não dá valor. Eu tô tomando banho, a gente não dá valor. Eu tô tomando sol, a gente não dá valor. Enfim, a nossa casca ainda muito dura, né? Quer dizer, a nossa casca d'água é muito dura, a nossa visão ainda muito fechada, e é isso que a gente está tentando superar, é isso que a gente está tentando quebrar, para que a gente possa enxergar além dessa casca e perceber essa fonte de amor, perceber essa alegria maior na vida nossa e no externo, perceber que no agora, no grande agora, não tem problema, não existem problemas no grande agora, né? Esses problemas pequenos do ter, não participam, né? Ou seja, do ser. Então, quando a gente consegue estar no agora, estar no ser, a gente dissolve esses problemas pequenos da vida, eles vão, desaparecem, aí quando você volta, né, para o teu estado meditativo, você retorna, você está melhor, você dissolveu isso tudo no grande agora. Então, você já está mais leve, você já está mais tranquilo, você já conseguiu, né, se trazer uma energia melhor para você de volta. Mas o que aconteceu? Nada, simplesmente você focou, abriu sua mente, focou no agora, recebeu a energia da fonte, diluiu o seu ego naquelas coisas pequenas do ego que você estava se prendendo
e de repente você está melhor. Não é milagre, é apenas a compreensão do universo em que a gente vive e saber usar as ferramentas para viver nesse universo. E pois aí a gente está falando até do espaço-tempo, quando a gente fala do viver agora. Se a gente parar para pensar, é o único momento que realmente nós temos, porque pensa numa dor sua que aconteceu lá atrás, pode ter sido ontem, pode ter sido há 12 anos atrás, mas foi uma dor. Aquilo passou, naquele momento doeu, e eu posso pensar nela, né? E até a mente às vezes complica muito a nossa compreensão, porque o fato de eu ficar pensando nela, eu trago de volta aquela dor, né? E às vezes até aumentada. Mas se você parar realmente, prestar atenção, aquilo que aconteceu, aconteceu naquela data, naquele momento, não está acontecendo agora. O meu pensamento traz para cá, a minha mente traz para cá como se fosse o agora. E nem amanhã também eu não consigo. Eu posso pensar, lembra da lista do mercado? Eu posso pensar em ir no mercado amanhã, mas de repente aconteceu um convite muito bom e eu resolvi trocar o mercado por este café com bate-papo com uma amiga e deixo o mercado. Eu pensei em ir amanhã, mas ele pode não acontecer, né? E aí o que que acontece? Eu agora, o grande poder é o hoje, é este momento em que eu estou vivenciando. É nele que eu posso ressignificar esta dor que aconteceu lá atrás e eu posso planejar o meu futuro. E é por isso que é importante a gente vivenciar tudo isso com clareza, com alegria, porque essa alegria nos dá um poder de compreensão muito melhor, muito maior de tudo que acontece. E é essa a mensagem do livro. Quando ele diz peça e será atendido, depois nós vamos falar no próximo encontro, a gente vai falar disso. Então, por que eu estou pedindo e não estou sendo atendido? O que está acontecendo? Aí nós vamos entrar na questão do pedinte também depois, né? A diferença entre o pedir, a escassez, a falta. E nós vamos falar mais disso depois. Mas agora, para a gente finalizar isso, nós estamos falando bem de que existe no campo, existe muita informação que está disponível para nós, que a gente pode trazer com clareza, e que se eu estou conectada com o meu eu agora, eu tenho uma facilidade muito grande de acessar toda a informação que eu preciso. Então, para de ficar buscando informações lá atrás ou lá na frente. Presta atenção em você no hoje, tá bom? É isso mesmo. Não, muito bem colocado, André. Isso é exatamente o que você falou. Temos que entender, né? Ou seja, a diferença entre o ser, a diferença entre o ter, a diferença entre o sentir, conforme a sua mente, como você falou, foca em pontos. Eu vou focar num ponto no passado. Eu vou focar de que eu entendo que é negativo essa situação. Eu vou focar que isso é o sofrimento. E nós estamos focando, nós estamos nomeando tudo isso. Isso que a gente não percebe. E por isso que a gente traz, às vezes, né? Vou pensar agora no passado, depois começa a sofrer. Eu estou focando, eu estou nomeando. E a gente pode nomear coisas ruins, tristes, e coisas belíssimas de muito amor, esperança e fé a cada segundo da nossa vida também. Enfim, né? Acho que no nosso próximo encontro a gente vai trazer outras questões aí bastante interessantes. Eu já quero deixar agradecer, né, a todos os presentes, agradecer também, né, você, André, pela participação, enfim, pelo nosso projeto. E é isso. Já de minha parte, né, eu desejo, né, um forte abraço a todos e a gente se encontra na semana que vem. Então, gratidão a você que estava aqui com a gente até agora. Deixe seu like, deixe seus comentários. Gratidão ao Daniel por essa parceria. Gratidão aos autores do livro, que traz bastante informação. E a gente se encontra na próxima semana para falar ainda mais um pouco mais desse livro e para falar essa questão de co-criar uma realidade, entendendo melhor como é este campo que traz as informações para nós. Então, até o próximo, gratidão e tenha uma ótima semana. Até o próximo encontro, Daniel. Até já.